Graça e paz. É um prazer estar aqui para anunciar, compartilhar com você mais uma porção do Evangelho. Jesus te ama, você é importante para Ele e não desista. Vamos meditar aqui nas Escrituras, no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. Daniel 4, versículo 28 até o versículo 37. Diz assim: Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, que ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava aí do rei quando desceu uma voz do céu e a ti se diz: Ó rei Nabucodonosor, já passou o teu reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. Passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens, e eu dar a quem quer. No mesmo instante, após ser expulso entre os homens, passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que crescessem os cabelos dele como penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os seus moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e meu esplendor. E buscaram-me os meus conselheiros, meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Texto longo, vamos ser breve, focando apenas algumas coisas importantes, que eu acho importantes para a nossa meditação nesse instante. O tema é loucura e da loucura ser soberbo. É loucura e da loucura ser soberbo. Ou seja, é loucura e o cara vai ficar doido se ele entrar pelo caminho da soberba. Esse é o tema da mensagem, né? Desta pequena meditação. Bom, Nabucodonosor é considerado pelos historiadores, talvez como talvez se não for o maior, um dos maiores monarcas, um dos maiores reis poderosos que existiu sobre a face da terra. Também dentro da Bíblia, dentro da questão bibliológica, também é considerado um homem que, apesar de toda a sua grandeza, de todo o seu poderio, de todas as suas conquistas, de toda a sua fama e a fama da sua nação, ele também é considerado um homem que mais foi humilhado também, que virou bicho por não ter glorificado a Deus. A palavra diz que Nabucodonosor havia sido advertido anteriormente pelo servo de Deus, que isso poderia acontecer caso ele se ensoberbecesse, caso ele entrasse pelo caminho do orgulho, caminho da arrogância, pelo caminho da exaltação. Ele poderia perder o seu reino, poderia passar por essa metamorfose, tornar um animal e ser humilhado, como foi
ia virar um bicho que foi comer capim como boi. Só que ele não deu crédito, não acreditou nisso, não confiou nisso. E a Bíblia diz que a cabo de 12 meses, um ano, depois dele ter recebido a orientação para que ele não deixasse a soberba dominar o seu coração, o orgulho dominar o seu coração, a arrogância, a exaltação dominar a sua alma, ele estava passeando no palácio, ele olhou a grande cidade de Babilônia e ele disse para si mesmo: essa é a grande Babilônia que eu edifiquei para minha casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Ou seja, ele esqueceu da advertência. Deus é tão bom que mandou alguém adverti-lo dessa possibilidade dele se exaltar, dele entrar pelo caminho da arrogância, dele entrar pelo caminho do orgulho. E mesmo assim, um ano depois, Nabucodonosor estava se exaltando, estava se achando que era o cara, e começa a expressar, a verbalizar que toda a poderosa Babilônia, todo o seu reino e todo o seu poderio, ele havia conquistado pela sua própria força, pelo seu próprio poder, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio intelecto, pelas suas próprias condições de um homem poderoso e um homem imbatível. E a palavra diz que imediatamente ele foi expulso dentre os homens, quando ele deixou que isso se verbalizasse, esquecesse, e quem tinha colocado ele naquele trono, quem estava exaltando a grande Babilônia, fazendo dela a mais poderosa nação da terra daquela época, era Deus. Quando ele se esquece disso, e tira Deus do cenário e bota ele como Deus e como poderoso, imediatamente ele foi tirado do meio dos homens, e acontece na vida dele uma metamorfose, diz a palavra, que ele passa em seguida, é destinado a seguir a morar com os animais do campo, a comer ervas como os bois, e durante 7 tempos, quer dizer 7 anos, até que ele aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre tudo e sobre todos. E a palavra diz que, naquele mesmo instante, a palavra vem então, se cumpre sobre a vida dele, e ele passa a comer erva como os bois, seu corpo fica no orvalho de noite e de madrugada, ele passa a ter o seu corpo molhado pelo orvalho, e a palavra diz que então os seus cabelos de homem natural se tornam penas de águias e crescem, as suas unhas de homem, de ser humano, se torna a unha como unha de aves, mas ao fim daqueles dias, e de toda aquela experiência ruim, em que ele desaparece, ele deixa de ser um homem, passa a ser um animal humilhado, um animal esquisito, passa a comer como os bois, passa a ter cabelo de águia, penas de águia, passa a ter unhas de aves, e ele passa então durante aqueles 7 tempos nessa condição, até que ele mesmo disse que um dia ele então consegue olhar para os céus. Ele falou: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos e olhei para o céu, e em seguida ele falou que tornou a vir nele o entendimento, e ele bendisse ao Senhor, e louvou o Senhor, e glorificou o Senhor para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e é de geração em geração, e os moradores da terra para Deus são reputados como nada. Bem, o versículo 37 diz que ele então entende que Deus exalta, ele então entende e exalta Deus e glorifica como rei.
e entende que Deus pode humilhar os que andam na soberba. Então da loucura, é loucura e da loucura ser soberbo. Uma palavra de advertência para mim, para você, para todos nós, nessa experiência de Nabucodonosor, em que ele vira um bicho, animal, porque achou que tudo que ele tinha, que tudo que ele tinha alcançado, que todo o seu poder, que toda a sua fama, tinha sido alcançado pelo poder dele. Ele despreza Deus, se coloca no lugar de Deus. Não é isso que tem acontecido em nossos dias? Não é isso que tem acontecido muitas vezes em nosso meio? Há uma expressão no mundo secular que diz o seguinte: você quer saber quem é alguém? Dele o poder, dele a posição sobre outros seres humanos, dele a posição, dele uma liderança, como no caso da igreja, dê uma liderança para ele, ou numa empresa. Coloca ele para liderar os seus colegas, os seus amigos. Ele muda de repente, ele começa a se exaltar como Nabucodonosor. Tem gente que às vezes é uma pessoa simples, abençoada, mas recebeu uma consagração de diácono, de presbítero, de evangelista, não vou nem falar de pastor, e de repente ele muda, ele vira um Nabucodonosor. Ele agora passa a usar a sua função e posição de obreiro na igreja do Senhor para humilhar, desprezar e puxar o tapete dos menos favorecidos. Ele passa a usar a sua posição agora para se sentir o Senhor. Eu sou o Senhor, porque eu sou o diácono, eu sou um presbítero, eu sou um evangelista, eu sou um pastor. E ele passa a sentir um Senhor da vida do outro, da vida da outra. E alguns que têm a atitude horrorosa de querer até determinar e definir com quem você vai gastar seu pagamento, com quem que você vai casar, com quem que você vai namorar, com quem que você vai, como você vai comprar sua casa, onde você vai comprar sua casa, como você vai comprar sua casa. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E, infelizmente, muitos, e até de Deus, se submete a esses elementos que se acham o poderoso ou a poderosa no nosso meio hoje, e nada mais estão como um Nabucodonosor na vida, estão com o espírito do Nabucodonosor. E infelizmente, a própria atitude deles, não precisa nem que cresça neles a unha de aves, e não precisa nem que cresça neles que vá comer capim como o boi, não é preciso nem que haja neles cabelos com penas da águia, porque eles, com a atitude deles, com a verbalização deles, com a posição deles, com as decisões deles em relação à vida do outro, já é uma decisão de bicho, já é uma decisão de uma pessoa que não considera o outro um ser sagrado de Deus, não considera o ser humano como um ser sagrado de Deus. E já está com o espírito de Nabucodonosor. Meu irmão, minha irmã, essa palavra para você, para mim, para todos nós, ficarmos em alerta. Estamos convivendo com pessoas, infelizmente, que têm o espírito de Nabucodonosor. Nabucodonosor. E muitas vezes a gente se submete, achando que está se submetendo a Deus, mas estamos nos submetendo a um obreiro, a uma obreira, que eles, infelizmente, estão sendo usados pelo espírito de Nabucodonosor. Porque Jesus falou que não é possível, não tem como, não tem como. Uma árvore má dá fruto bom, uma árvore boa dá fruto mau. Então, pelos seus frutos conhecereis. Então, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ter uma revelação profunda daquele obreiro, daquela obreira, daquele presbítero, daquele diácono, daquele missionário, daquela missionária. A gente olha o fruto. O fruto do dia a dia já mostra. O espírito de Nabucodonosor está ali nela. Nabucodonosora, né, está nela. Nabucodonosor está nele. A gente já tem essa percepção. Eu não preciso ir lá fazer um curso de psicólogo, de psicologia, eu não preciso ser psiquiatra, eu não preciso ser Dr. House, né? House lembra aquela pastilha gostosa, né?
A pastilha maravilhosa que fazia um tempo, eu nem sei se existe mais. Mas não precisa disso. Tem muita gente com o espírito da Nabucodonosor, matando muita gente dentro da igreja, matando o ministério de muita gente dentro da igreja. E essas pessoas sabem que os juízos estão vindo sobre elas. Porque, infelizmente, alguns queridos e amados irmãos têm medo dessas pessoas, porque eles ocupam uma posição privilegiada. E muitas vezes eles têm dinheiro. Têm dinheiro. E a palavra diz em Zacarias que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelo fato do cidadão ser diácono, ser presbítero, ser pastor, ser missionário, ser missionária, ou ter dinheiro. É pelo Espírito Santo. É a vontade do Espírito que deve prevalecer. É a vontade do Espírito que deve te levantar. É a vontade do Espírito que deve te rebaixar. É a vontade do Espírito que deve te conduzir. Agora, infelizmente, muitos estão comprando posições na igreja hoje. E até posição de pastor para ser pastor porque tem dinheiro. Ou estão humilhando o irmãozinho mais simples porque é um diácono, porque é um presbítero, porque é um evangelista. Mas Deus está vindo com juízo sobre tais pessoas. Deus vai cobrar caro isso aí. Nabucodonosor, enquanto não reconheceu, ele não parou de comer capim. Enquanto ele não reconheceu que Deus é Deus, e que Deus é que manda em tudo, e que Deus é que determina tudo, e que o homem não determina nada. E olha que ele não era evangélico não, viu? Nabucodonosor não era hebreu, não era judeu, mas reconheceu. Por isso que a palavra diz que, muitos que dizem, Senhor, 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 teu nome eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, eu liderava isso, eu liderava aquilo, eu estava sempre na frente da igreja, e o Senhor vai dizer, não conheço vocês, sabe? Não conheço. Por quê? Nós temos muita gente hoje que supostamente estão pregando o Evangelho, mas o Evangelho da soberba, da arrogância, da exaltação, do orgulho, e porque se acham, como Nabucodonosor se achou também. Estão loucos, da loucura, estão ficando loucos, estão ficando malucos, estão perdendo a razão, estão vivendo uma vida de insensatez, é doideira pura, doideira pura.